esses personagens que ganhavam muito pouco e se mantinham dentro das comunidades, né? E depois vão tendo dinheiro. É bem interessante também. Lembra muito a relação do Adriano Imperador, porque muitos também não conseguem largar essa relação com as pessoas perigosas, né? Com a comunidade. E assim, a série é muito legal, muito bem desenvolvidos os roteiros. Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Gol Contra, a minissérie da Netflix. Então você já sabe, vem comigo. Gol Contra saiu na época errada. Apesar de estarmos nas vésperas de uma Copa do Mundo, já batendo aí na nossa porta, a minissérie da Netflix, minissérie colombiana da Netflix, deveria ter saído na época de Narcos, a série do José Padilha com o nosso querido Wagner Moura interpretando Pablo Escobar. Porque toda a minissérie, os bastidores ali envolvendo todas as tramas da série, está envolvida diretamente com o cartel de Medellín do nosso querido, entre aspas, Pablo Escobar. Então, toda a série está influenciada direta e indiretamente pelos movimentos do narcotráfico na época áurea de Pablo Escobar. Mas a série fala bastantemente sobre futebol. E é isso que iremos comentar aqui. Tudo que se passa sobre essa série e por que ela deveria ser uma continuação barra spin-off de Narcos. Tem spoilers. Assim, eu vou contar um pouco do primeiro episódio, tá? E alguns detalhes a mais, porém não é uma série que tem muito spoiler, são só 6 episódios, então é mais para vocês entenderem o que está se passando, degustarem aqui e irem lá assistir. Conta a história de Andrés Flaco Escobar, um craque do Atlético Nacional e da seleção colombiana, um grande zagueiro que vai passar por muitas coisas e vai contar toda essa história dele desde 1989, o seu início áureo ali no Atlético Nacional, até 1994, após Copa do Mundo. Toda a sua história, toda a sua trajetória até o derradeiro fim que sua vida levou em 1994, com uma história muito trágica. Passando por tudo os envolvimentos com relação a futebol, tráfico de drogas e os bastidores de tudo isso. Além disso, vai contar também as histórias de jogadores como Eguita, Kiki Vélez, Pereira, o técnico Maturama, né, toda essa galera que foi muito importante ali no título da Libertadores do Atlético Nacional e também dessa primeira grande fase do futebol colombiano, o grande time do futebol colombiano que chegou na Copa de 94 como um dos grandes favoritos. Tá? E assim, a história vai começar lá em 1989, quando o Flaco está ali jogando já pelo Atlético Nacional, mas ainda não tinha um grande sucesso, né? E ele já começava a sofrer com uma lesão crônica no seu tornozelo e no seu pé. Na verdade, no seu pé direito, né? Ele tinha um machucado crônico de tanto usar chuteira que ele criou uma lesão e ele não conseguia se desfazer dessa lesão. Os médicos não conseguiam arrumar essa lesão para ele, então ele tinha que jogar machucado ou não jogar. E ele se dedicava bastantemente e jogava lesionado, muitas vezes tomando remédios para dor, né? Como anti-inflamatórios e, por exemplo, Dorflex, dipirona, aspirina, essas coisas, né? Remédios tradicionais.
E assim, a história vai contar também a chegada do treinador Maturama, né? Que nessa época ele está aposentado, né, do futebol, ele não quer mais trabalhar com futebol, o técnico Francisco Maturama, e ele diz que o futebol está muito corrompido, né? Principalmente lá na Colômbia, com nos bastidores ali, muita sujeira, muitas coisas ruins, e ele meio que não quer mais se envolver com isso. Porém, ele recebe uma oferta do presidente, do atual presidente do Atlético Nacional, e ele repensa toda a sua vida. Ele estava trabalhando como dentista e resolve aceitar essa proposta, meio que vendo um talento muito grande ali no clube do Nacional, com novos jogadores chegando para o time, né, subindo das divisões para jogar no time. E aos poucos vai surgindo também uma pressão muito grande para esse time, para o Atlético Nacional, porque assim que ele aceita, eles perdem alguns jogos, né? E recai uma pressão muito grande para o Maturana. E ele perde só 5 jogos, mas ele perde logo de cara o terceiro, 3 jogos seguidos, né? E o quarto jogo é um dos mais importantes, porque é um jogo contra o time do América de Cali, que é o grande rival do Atlético Nacional, né? E mais, é o rival dos quartéis de tráfico de drogas. Então, o cartel do Pablo Escobar torcia por o Atlético Nacional, porque ele era de Medellín, né? E seu rival era o América, por causa que os traficantes de Cali torciam para o América. Então, o presidente pressiona o Maturama, dizendo que eles não podem perder de jeito nenhum, porque o Pablito, de certa forma, indiretamente, precisa da vitória do time nacional. E eles se veem pressionados, mas conseguem vencer, né? Então, só que aí tudo vai mudar, porque logo depois o presidente do Nacional ele é assassinado, logo depois do jogo, e as coisas ficam muito tensas. A série foi criada por Paulo Gonzalez e C.S. Prince, tá? São grandes criadores de conteúdo colombiano, tá? Eles já criaram uma outra série para a Netflix, bem interessante, também baseada em fatos verídicos. E agora lançaram essa sobre esse momento muito importante da Colômbia, que nessa época, em 1989, estava totalmente dominado pelo tráfico de drogas, pelo narcotráfico, pelo Pablo Escobar e as gangues, né, os cartéis ali de Cali, Medellín, que eram muito fortes, né, muito poderosos e faziam de tudo para poder dominar as cidades. Muito bem dirigida, tá? Ela conta basicamente em 6 episódios histórias e acontecimentos que aconteceram em 5 anos, tá? E ela consegue sempre manter o ritmo bem interessante, os personagens bem desenvolvidos, com outros jogadores como comissão técnica, mostrando o lado humano, mostrando a questão pessoal, a questão profissional deles. Tá? Então são 5 anos de muitos acontecimentos, mostrando todos esses tipos, todos os lados da vida desses atletas, né? A gente sabe do destino de alguns deles, mas mesmo assim a gente fica interessado em entender essa análise que eles fazem, esse retrato social sobre essa sociedade colombiana que está totalmente derrubada, né, totalmente corrompida pelo narcotráfico e tudo que acontece com esses seres profissionais e humanos, né, todas as relações. É interessante também ver uma abordagem
né, que eles fazem uma dicotomia, né, um espelhamento entre dois personagens, o Kiki e o Flaco, que são dois jogadores, né? A relação muito importante das famílias, né? Um praticamente não tem família e vai se perdendo e se corrompendo, indo para um lado totalmente ruim, e o Flaco que vai totalmente para um lado bom, porque ele tem uma educação, tem uma família muito boa, um pai muito bacana, irmãos, e ele consegue se manter neutro, honrado e leal a tudo que ele é como pessoa e moral, né? Diferente do Kik, que é uma pessoa que está sempre é, na luta entre fazer o bem e querer as coisas e fazer o mal, né? Então eles têm esses lados bem interessantes, bem espelhados entre esses dois jogadores, né? E a série, infelizmente, é uma tragédia, né? Sobre o futebol colombiano, sobre o narcotráfico influenciando dentro do futebol, né? Como eles influenciam, como eles mandavam indiretamente nos bastidores do futebol, né? O personagem da Leonor, que é a nova presidente do Atlético Nacional, ela é muito grande, muito interessante, talvez o melhor personagem da série, porque ela fica entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada e tentar não ser corrompida nesse meio tempo, porque os Pablo Escobar, o narcotráfico está o tempo todo pressionando ela por questões que eu não vou dizer, e ao mesmo tempo ela precisa gerir o clube de uma maneira correta para os jogadores ganharem jogos, os jogadores terem uma estrutura psicológica, uma estrutura interessante. E também isso é uma coisa, um dilema que também o Francisco Maturama, né, o grandíssimo treinador, que vai treinar depois da seleção colombiana, nessa época, também passa, né? Ele também sofre muito com isso. Lidar com essa pressão e não externar para os jogadores, né? Dessa pressão que vem diretamente do tráfico de drogas. Então, assim, são abordagens muito legais, tem temas muito legais como amizade, honra, corrupção, sociedade, bastidores do futebol, dedicação, sonho. Pensa na carreira do Flaco, né, Escobar, esse talentoso jogador, como ele era dedicado e como ele amava futebol, porque ele passou anos jogando lesionado, né, sem poder andar direito, porque ele tinha dores no pé, né, totalmente desgastado, né, por causa de futebol. Então, assim, é interessante demais esses personagens, essa abordagem que mostra também a humanidade desses jogadores, né, os seus dilemas. Eguita e Kiki, que viviam basicamente em favelas durante muito tempo, né? Mesmo sendo jogadores de alto nível, né? Mesmo quando ganharam a Copa Libertadores, eles ainda viviam dentro das comunidades, né? Então, assim, são jogadores históricos, especialmente o Eguita, né? Que jogou na seleção da Colômbia e os dilemas que eles passam dentro dessas comunidades, né? Não ter proteção para sua família, bater de frente com ladrões, tráfico, tentando lidar para que a catástrofe não entre, né? Não tome conta do time de futebol, para que eles consigam ganhar jogos, para que eles consigam ganhar na seleção, né? Especialmente na seleção também, depois do Mundial dos anos 90, né? Então, assim, é uma série muito completa que mostra muito, né, os dois lados, o lado profissional e o lado pessoal. Esses personagens que ganhavam muito pouco e se mantinham dentro das comunidades, né, e depois vão tendo dinheiro, é bem interessante também. Lembra muito a relação do Adriano Imperador, porque muitos também não conseguem largar essa relação com as pessoas perigosas, né, com a comunidade. E assim, a série é muito legal, muito bem desenvolvidos os roteiros. É, em alguns momentos você sente um pouco uma confusão ou outra na hora do texto, especialmente no começo ali, né, de quem está comandando o quê, né, nos bastidores.
mas depois que você entende isso, você consegue embarcar totalmente na jornada. É bem interessante. Tem duas cenas que eu acho muito grandiosas, assim, dá uma tensão muito boa. Uma cena é na prisão, né? Na cela, né? Quando eles têm que ir numa cadeia. Outra cena é na catedral, que é a cadeia, né? Onde o Pablo Escobar fica preso, né? Fazem uma cadeia especial para ele, ele fica preso durante muito tempo. E eles vão jogar, o time do Pablo Escobar vai jogar contra o time do Atlético Nacional. Essa cena é muito tensa, é muito interessante. É muito legal de ver ela no Narcos e também em Gol Contra, nessa minissérie. Basicamente é uma série que vai além do futebol, né? Ela mostra essas relações humanas, essas relações dos jogadores do dia a dia com as suas famílias, com os seus amores, né? Com as lesões, com o trabalho, com dilemas pessoais, né? O jogador que não é escalado, o jogador que lida com a pobreza, o jogador que lida com a criminalidade, com romance, com namoradas, com amor, né? É um prato cheio para quem gosta de conteúdo sobre futebol, conteúdo humano, né? Porque esses personagens, jogadores, né, atletas, são muito humanos. E essa é a riqueza desses personagens, porque eles lidam com muitas coisas e essa série mostra muito bem. Especialmente porque foi uma época dominada pelo tráfico de drogas, pelas essas organizações narcotráficos, né? E que comandavam muitos bastidores e influenciava diretamente na vida desses grandes atletas, tá? Então é muito boa a série, é uma das séries que eu queria diretamente ter feito, né? É uma série que eu queria há muito tempo ter visto e agora eu consegui ver. Nem que eu nem sabia que existia, mas é aquela série que você fala, pô, é uma série que eu sempre quis ver. Um conteúdo que mostra, né, lavagem de dinheiro, compra de coisas e tudo coisas ruins que acontecem no futebol, como o tráfico pode influenciar, como ela se passa nessa época dominada pelo Pablo Escobar, poderia ter sido realmente uma grande spin-off ali do Narcos, né? Eles podiam ter feito justamente depois que acabasse. Mas não fizeram, então vamos aproveitar agora, porque ela é muito boa, né? Teria sido muito melhor ainda se tivesse colocado Wagner Moura de Pablo Escobar. Mas como não colocaram, tá tudo bem. Ele aparece pouquíssimo, não afeta muito. Eu creio que vocês vão gostar, porque é uma série que tem muito conteúdo e muitas camadas para ser analisada, tá bom? Contem para mim aí se vocês já conheciam esse projeto, se vocês já assistiram e, por favor, recomende esse vídeo, não custa nada, é só um clique aí e já vai indicar direto para quem você sabe que possa vir a gostar. Um grande abraço e até logo.